Olá pessoal, tudo bem? É o professor Leandro Cordioli. Hoje eu estou aqui com um amigo muito especial, que é o desembargador Conrado Kurtz, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. O desembargador Conrado Kurtz, ele é formado em Direito, ele é juiz de carreira, ele ingressou na carreira da magistratura em 1988. Ele integra a 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Rio Grande do Sul desde 25 de outubro de 2010. Ele foi meu colega no programa de pós-graduação em filosofia da Pontifícia Universidade Católica, onde ele defendeu o mestrado dele, com a dissertação intitulada Estruturas de Autoridade e Finalidades do Processo, a Decisão Criminal no Modelo Hierárquico de Mirjan Damaska, sob a perspectiva da hermenêutica filosófica. Ele é um estudioso da hermenêutica filosófica e ele traz uma vantagem diante de vários textos que eu já li, inclusive as do próprio desembargador, porque ele associa a prática à teoria e à hermenêutica teórica. O desembargador Conrado Kurtz também agora está ingressando no programa de pós-graduação em filosofia para dar seguimento aos seus estudos no doutorado. Então, em breve teremos mais um doutor. Bom, tudo bem, desembargador? Como é que vai o senhor? Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Inicialmente, muito obrigado pelo convite a participar do teu programa. É uma satisfação estar aqui conversando contigo, com os teus telespectadores, teus ouvintes, o teu público. A alegria é nossa, temos certeza que temos muito a aprender com o senhor. A gente conjuntamente elaborou um livro, em homenagem ao nosso co-orientador, professor Drayton Gonzaga de Souza, e eu li o texto que o senhor publicou lá, e ele traz uma perspectiva sobre o processo decisório do juiz, E eu achei muitos pontos ali, achei extremamente interessantes, na medida em que eu trato isso, sou professor de filosofia, de filosofia do direito e de introdução ao estudo do direito 2, que na universidade que eu leciono é hermenêutica, e cito muito o seu texto para os meus alunos, na medida em que ele mostra questões que eu nunca tinha me atentado, que eu chamo para os meus alunos de uma maneira mais acessível, mais didática, de uma inércia de raciocínio judicial, porque o processo muitas vezes chega para o juiz já, com várias pré-decisões do delegado, do promotor público, então já chega meio preparado e já chega meio empurrando o juiz numa decisão. Hoje, especificamente, eu gostaria de conversar com o senhor a respeito de um tema que é muito atual, e é um tema que vem causando bastante celeuma aí na mídia, no YouTube, mas também na televisão. Agora mesmo, para conversar com o senhor, eu não sou advogado criminalista, sou um advogado civilista, mas havia me chamado a atenção porque vem causando alguma comoção pública, que é a recente lei aprovada pelo Congresso Nacional, sancionada pelo Presidente da República, a Lei 13.964, de 2019, que foi aprovada agora no final do ano passado, que é o pacote anticrime, que instituiu o juiz de garantias. Essa lei, no seu artigo 3º, modifica o nosso Código de Processo Penal, institui o juiz das garantias. Artigo 3º-A, diz a lei aqui, O processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição de atuação probatória do órgão de acusação. Então, até já sugerindo para o pessoal, eu vou colocar o link para a lei e o link para os textos do desembargador que eu estou referindo aqui, inclusive para a dissertação de mestrado, nos comentários do vídeo. Então, se você acessar ali na descrição do vídeo, você vai encontrar os links para esse texto. O que o senhor acha desse pacote anticrime, de uma maneira geral, primeiramente, e depois desse juiz das garantias que foi instituído? Bom, Leandro, eu acho fantástica essa mudança do processo penal brasileiro, um grande avanço. É uma mudança
que traz realmente muitas esperanças de um processo penal mais cidadão, mais democrático, com menos chances de erros judiciários, com, digamos assim, com uma perspectiva de desencarceramento, né, numa perspectiva de que há, de fato, no país um encarceramento excessivo. Então eu acredito que as coisas vão melhorar muito, né? Não é exatamente ainda o processo penal que nós que trabalhamos na área, nós desejamos, sonhamos, mas é o que é realmente possível hoje, né? Dentro da atual estrutura, digamos assim, da mentalidade legislativa, mas realmente é um grande avanço. Desembargador Conrado, e como você acha que o pacote anticrime pode contribuir com a democracia e a garantia dos direitos fundamentais, né, no nosso país, assim, essa alteração introduzida pelo pacote anticrime? Bom, primeiro eu quero referir que eu fiquei muito entusiasmado com o pacote anticrime. Nessa versão não é a ideal, não é ainda a dos sonhos, mas fundamentalmente é o caminho do processo penal acusatório no Brasil. O Brasil segue a tradição do sistema hierárquico, do sistema do continental europeu, e aí vai uma classificação do professor Miriam Damasca, com quem um dos autores que eu trabalhei na minha dissertação de mestrado, que faz uma distinção a partir de identidades entre os dois sistemas, que ele na verdade chama mais como modelos, que é o modelo coordenado, que fundamentalmente é a common law, e o modelo hierárquico, que é o continente europeu e os seus países derivados, como referi antes, o Brasil. O sistema hierárquico, ele trabalha com duas perspectivas, na verdade o professor Miriam Damasco trabalha com isso. Uma que é a estrutura de autoridade e poder, né? E dentro dessa estrutura ela trabalha então com o sistema coordenado e o sistema hierárquico e as finalidades do processo. E aí as finalidades do processo são vistas então sobre uma perspectiva de implementação de políticas públicas, a bem dizer, né? E a outra a partir de uma perspectiva de reação não ativa, reativa. Então, a nossa tradição do continente europeu é uma tradição, então, hierárquica e de implementação de políticas públicas. E isso traz um grande problema, porque, fundamentalmente, os juízes não são órgãos de segurança pública. Há uma grande confusão na população e mesmo nos meios jurídicos a respeito da posição do juiz dentro dos sistemas continentais democráticos. O juiz ele não é um implementador de políticas públicas, porque ele mesmo eventualmente vai ter de julgar as próprias políticas públicas. Sim. Então a posição do juiz é de julgador, é uma posição de terceiro, imparcial. E dentro dessa perspectiva, o pacote anticrime que trouxe a figura do juiz das garantias é um grande avanço, porque ele descola, ele desvincula o juiz que está sob, digamos assim, não propriamente o comando, mas como órgão decisor dos pedidos de determinadas linhas de investigação da polícia, ou mesmo do Ministério Público, como ele decide as medidas que ele, por exemplo, a questão das escutas telefônicas, das buscas e apreensões, uma série de outras provas técnicas, realização dos exames de DNA, algumas medidas cautelares indispensáveis, como a oitiva das vítimas, ele que vai decidir isso, e não o juiz da ação penal. É outra perspectiva, é outra situação,
Porque enquanto as coisas estão acontecendo no âmbito da investigação, o juiz não pode participar ativamente e nem mesmo tão assim na parte da ação penal. Mas o que acontece é que no sistema anterior à nossa lei, Sim, essa nova... pacote anticrime. Exatamente. Então, o que acontecia? O mesmo juiz que autorizava as medidas, prisão cautelar, as buscas e apreensões, todas essas medidas, ele já ia formando uma ideia a partir do que era colhido pela própria polícia ou Ministério Público, já ia formando inconscientemente uma imagem daquele indivíduo que depois ele mesmo vai processar. Sim. E isso era extremamente nefasto, porque há uma contaminação, e essa é a dissertação de mestrado em cima do trabalho do professor Miriam Damasca. E claro, aí eu trouxe também o Hans-Georg Gadamer, a partir da hermenêutica filosófica, a partir dos conceitos de pré-compreensão, né, de círculo hermenêutico, da lógica da pergunta e da resposta. Toda essa questão foi trabalhada na dissertação. E só que essa figura vem, então, essa contaminação, digamos assim, inconsciente, ela vai ter peso isso durante a ação penal. Sim. Eu me lembro quando eu li o seu artigo, esse que nós publicamos em Filosofia e Direito, né, um diálogo necessário para a justiça, que o senhor falava exatamente nesse sentido, né, de que eu traduzo isso assim, didaticamente para os meus alunos como a inércia do juiz, né, de que como ele já contribui para aquele esforço investigatório, né, e já um delegado que já acha que aquela pessoa cometeu o crime e já enquadrou, já fez um pré-juízo, né, um pré-julgamento do caso, encaminha para um promotor e o promotor se convence também. Então, nessa fase investigatória de produção de provas, se o juiz começa a acumular esforços junto com o delegado e com o promotor, buscando elementos para demonstrar que a pessoa praticou de fato aquele crime, acaba que o juiz acaba, no seu raciocínio, na sua forma de pensar, já criando, assim, isso que eu chamo, não técnico, mas didaticamente, uma inércia, né, de raciocínio. Sim. O professor Bernd Schünemann, ele tem uma experiência na Alemanha muito interessante, que ele trabalhou com 58 juízes e promotores, entre juízes e promotores, e subdividiu isso em 2 grupos, e esses 2 grupos também foram subdivididos em 2 grupos. Para não me alongar muito, em rápidas pinceladas, um grupo recebeu, era um caso penal de, como é que se diz, de libertação de preso, né? Um caso penal, um caso verdadeiro, que foi então submetido a esse grupo de 58 pessoas e, na verdade, o caso já havia sido julgado, portanto, as pessoas... Então, mas na pesquisa, nessa experiência, ele divide esses grupos e um grupo recebe o inquérito policial, pode fazer perguntas e outros não podem fazer perguntas. O outro grupo recebe o inquérito policial, não recebe o inquérito policial, pode fazer perguntas e não pode fazer perguntas. Mais ou menos, em linhas gerais, é mais ou menos isso, se salvo alguma falha aqui, mas em princípio é isso. Pois bem, o que se verificou aí é que, na verdade, o juiz que melhor atuou foi aquele, né, mais democraticamente, mais isentamente, mais imparcialmente, foi aquele magistrado que não recebeu os autos da investigação criminal, ou seja, no nosso caso, o inquérito policial, e que pôde fazer algumas perguntas. Né? Evidentemente que ele não vai, eu sempre digo, ele não vai vestir a toga do Ministério Público, mas ele pode, eventualmente, no final, complementar, que é o caso aqui no Brasil do nosso artigo 212 do Código de Processo Penal. Ele complementa apenas para que ele se insira, aí eu trago hermenêutica filosófica na experiência, né, que para a dissertação, ele, na verdade, a própria hermenêutica filosófica, que trabalha muito com o círculo hermenêutico, que já
É muito conhecido já há muito tempo, mas foi fundamentalmente trabalhado pelo Martin Heidegger e depois o Gadamer trabalha com isso. Então, até para que ele haja uma compreensão maior da participação do juiz, porque o juiz ele está também no caso, isso é muito importante. A hermenêutica ela traz essa perspectiva, porque ela não desvincula, não existe uma perspectiva da tábula rasa. O juiz ele está inserido no contexto do julgamento dentro da sua tradição. É por isso que é tão importante se conhecer, e essa foi a preocupação da dissertação, se conhecer qual é a tradição filosófica e jurídica no qual o juiz está situado. E isso foi uma grande mudança, porque essa mudança para o processo penal acusatório é exatamente isso. Quer dizer, toda aquela parte de investigação fica com outro magistrado. Então, a prova tem de ser feita, não deve, tem de ser feita em juízo. Porque assim o indivíduo que está sendo processado, qualquer cidadão, ele vai ter muito mais garantias, porque o juiz ele vai tomar conhecimento a partir da atuação do Ministério Público, na atuação probatória, e a defesa, então, também fazendo a prova. Sim, né? Isso é uma forma de especificar o princípio da ampla defesa contraditório, da isenção do juiz também, e de manter essa imparcialidade. Eu lembro que eu li um livro que é O Justo, de Paul Ricoeur, que ele fala sobre a justiça e o juiz como uma terceira pessoa. Né? Ele fala as partes é o eu e o tu, e o juiz é sempre o ele, que deve ser um terceiro imparcial, que só depois, né, quando for se pronunciar, ele vai se manifestar dando razão a um ao outro. Né? Mas principalmente nessa parte de instrução mesmo, ele deve manter um distanciamento para poder dizer o que é justo e definir. A verdade é que o juiz ele não é parte, parte no processo, né? Porque parte já diz, a própria palavra já diz, é uma parte só. Ele tem que ouvir todas as versões. E quanto menos vinculação ele tiver com a investigação preliminar, ou digamos, as investigações policiais, melhor, porque mais chance vai ter a defesa de executar. E o Ministério Público tem, então, que executar o seu mistério para o qual ele foi criado, que é exatamente realizar a prova da acusação. Sim. Então aí sim o Ministério Público está sendo Ministério Público. Ele não pode ser, como estava no sistema até hoje, apenas um oferecedor da denúncia e o processo andar sozinho. Isso não pode, porque houve uma confusão muito grande, inclusive nos tribunais superiores, em relação a isso. Até tem um artigo meu também a respeito disso. Como é que se chama o artigo? O artigo é sobre... daqui a pouco eu me lembro. O senhor ele está disponível na internet? Ele está disponível no... Pode nos mandar o link. Jus Navigante, tá? Que agora tem outro... É Jus, Brasil, Jus, né? Brasil, acho. E está também na Academia Edu, no meu site. Sim. Mas aí o senhor manda o link, a gente coloca na descrição também. É assim, agora me lembrei. É de Gandinos aos dias de hoje. Avançamos, porque o Alberto Gandinos foi um juiz na Idade Média, no século 12 para 13, que tinha a ideia de que ele foi o primeiro juiz jurista, digamos assim, que se tem conhecimento, pelo menos, de ser um acadêmico juiz, digamos assim. E a preocupação do Gandinos, ele trabalhou com vários luminares do direito na época, mas ele tinha uma preocupação que era uma influência muito grande religiosa, de que o que ele pretendia descobrir verdadeiramente na alma do réu era a culpa. Né? Então ele trazia essa mistura, então ele tinha que descobrir a culpa, e na verdade a coisa não está na alma das pessoas, então, a culpa vem da prova dos fatos, né? Então é por isso que eu digo, há sempre ainda talvez essa mentalidade do Gandinos ainda nos dias de hoje, né? Procurando a culpa religiosa, a culpa cristã, a culpa, sei lá, enfim,
além do próprio fato, né? Isso é inconstitucional, inclusive. Sim, né? então em vez de analisar as ações exteriores das pessoas, procura-se... Uma procura na alma da pessoa. A busca ela passa a estar direcionada à alma do indivíduo. Né? E essa mentalidade, lamentavelmente, ela ainda está entre nós, não só em todos os níveis do Poder Judiciário, dentro do próprio mundo jurídico. Nesse sentido também, então, esse pacote anticrime e esse novo instituto, que é o juízo de garantias, ele acaba garantindo também os direitos fundamentais das pessoas, então garantindo não só a democracia, que o senhor falou, mas os direitos fundamentais das pessoas. Sim, porque exatamente, na verdade, essa imparcialidade, essa isenção psicológica do juiz da ação penal é fundamental. Porque é isso que vai garantir, por isso que eu sempre, houve até neste artigo que eu menciono, eu trago muito essa questão enfatizo muito essa questão do Ministério Público como ele ser o garante da imparcialidade do juiz. Porque a partir do momento que o Ministério Público ele exerce o seu mistério em toda a sua extensão, porque toda a discussão era a presença do Ministério Público, que eu entendo que é absolutamente nulo o processo no qual há uma instrução criminal de oitiva de testemunhas e o Ministério Público não esteja presente. E hoje, lamentavelmente, a maior parte da jurisprudência, mesmo os tribunais superiores, admite que o juiz faça sozinho. Então ele veste a toga do Ministério Público porque ele já vem contaminado sem saber, mas sempre gosto de referir, porque não é uma questão geocêntrica e idiosincrática do magistrado, como a gente vê às vezes em algumas abordagens acadêmicas. Não é isso. É por isso que eu trabalhei na dissertação de mestrado com uma perspectiva da tradição, da cultura. Porque até institucional, no sentido da lei mesmo, que acaba propiciando... Isso vem da tradição, já vem na tradição do continente europeu, essa vinculação, porque o que acontece é que o juiz, ele praticamente, eu sempre digo, ele bate escanteio e cabeceia no gol. Essa figura, ela é abjeta, o juiz não pode fazer isso. Acaba figurando, pelo menos no sistema anterior, também como promotor, então também Exato, é o que eu refiro sempre, ele acaba, mesmo sem querer, ele acaba vestindo a toga do Ministério Público. Então, o Ministério Público, a partir da atuação dele de promover, não só promover a ação penal, mas de produzir a prova acusatória, ele é o garante da imparcialidade do magistrado. Porque aí o magistrado fica fora disso, ele não tem que produzir prova. Quem tem que produzir prova são as duas partes. O Ministério Público e a defesa. O juiz tem que ouvir. O trabalho do juiz é escutar. E, eventualmente, sim, aí vai a pesquisa, porque a pesquisa que eu referi do Bernd Schönemann, ela trabalha por um outro viés, ela não trabalha pela hermenêutica filosófica, ele nem faz essa referência, ele trabalha com duas teorias, a teoria da dissociação cognitiva, né? E a teoria social, eu não me lembro agora exatamente aqui perfeitamente os termos, está me faltando, mas a perspectiva dele não é exatamente da hermenêutica filosófica, né? E o Bernd Schönemann, então, ele exatamente enfatiza isso, né? Ele mostra dentro o que acontece dentro do processo penal, que o magistrado, então, quando ele atua já lá no inquérito policial, deferindo medidas cautelares, formando uma imagem, porque a polícia e o próprio Ministério Público vão trabalhar dentro de uma visão diretiva da acusação. Sim. Isso é natural, entende? Porque eles não vão trabalhar por uma situação que vá, eventualmente, não que eu esteja dizendo que haja uma má fé nisso, não, mas a própria instituição trabalha a partir de um momento, de uma notícia de que houve um crime, às vezes tem um cadáver, então nós vamos seguir numa linha, quem é o suspeito, então sai nesse sentido. E o magistrado ele não pode se vincular no mérito em relação a isso. Esse é que é o problema. O outro juiz é um juiz, ele vai ter também decisões de mérito, mas dentro da investigação, deferindo, mas sempre dentro de uma perspectiva de garante da legalidade, dos direitos fundamentais, né? Do investigado, do suspeito.
Então, o Bernhard Schumann trabalha, retornando, ele trabalha, então, dentro dessa perspectiva, primeiro com o efeito perseverança e redundância que ele diz, que é aquela primeira impressão que você, aquela primeira notícia, ela fica gravada. Olha, o camarada aqui, ele matou alguém. Essa imagem, ela tende a permanecer, então é o efeito redundância. Quando chega na fase do recebimento da denúncia, que esse é um outro problema, nós podemos referir depois, o que acontece é que, de modo geral, aquilo vira quase uma automaticidade, o que é muito pernicioso para o réu. E aí ele trabalha com o que se chama de, como é que se diz? Schulter-Schlüssel-Effekt, se diz em alemão, que é o efeito da junção de ombros. Ele acaba achando que, como o Ministério Público recebeu o inquérito e denunciou, então ele entende já, digamos assim, ele tem uma segurança de que aquela pessoa que ele dá maior credibilidade, que ela examinou bem a questão, então que aquilo ali é exatamente... Isso não é bem assim, embora, claro, não há qualquer tipo de referência a desleixo, descuidado. O Ministério Público é muito zeloso, a gente trabalha sempre, né, junto com o Ministério Público, sabemos disso, da qualidade da isenção assim, moral dos promotores, mas a questão é que se passa num outro nível, inconsciente. E o magistrado, então, se chama esse nível, é um efeito aliança que se chama. Sim. Ele cria essa aliança com o promotor, não, evidentemente, conversada, mas psicológica quase, de que, não, mas se o promotor... Então, isso aqui é ação penal. E depois, então, isso vai se refletir num outro efeito que é terrível, que é o efeito atenção. Porque a partir do momento, como ele vem desde o início, porque eu sempre digo, a defesa começa fundamentalmente no sistema atual, antes do juízo de garantia, das garantias. A defesa acaba funcionando, pelo menos na maior parte dos casos, já na ação penal. E o magistrado, ele quando ele inquire as testemunhas de defesa, isso quem está dizendo tudo até agora é o Bernhard Schumann, quando chega, ele encerra da inquirição das testemunhas de acusação, há quase que um desligamento dele. Então, a defesa fica lutando para conquistar a atenção do magistrado, ou reconquistar, para que ouça a versão dela. Só que como ele já está tão satisfeito, entre aspas, mas volto a dizer, isso não é idiosincrático, isso não é geocêntrico, isso é uma questão da tradição do continente europeu do qual nós somos derivados. E eu acho que a grande novidade que trouxe para mim tem vários aspectos. Essa perspectiva tende a ser conhecida pelos magistrados, pelos promotores, pelos juízes, pelos estudantes, para entender como é que funciona o julgamento, a cabeça do magistrado, porque isso se passa num nível inconsciente, num nível de tradição. Não se passa num nível assim da vontade, só do abuso. Então isso acaba se transformando num abuso. A própria instituição, né, agora talvez com essa alteração institucional, haja como motivo, mas a própria instituição faz com que já, né, haja um prévio julgamento em tese pelo delegado, que se convence que aquela pessoa praticou aquele crime. É um convencimento. Ele encaminha para o promotor, que pega já um prévio julgamento e diz, se o delegado já pensa assim, acaba sendo uma cadeia, eu vou ver se mas já tem uma prévia, não há uma prévia defesa, mas já uma prévia condenação. Porque aí, já o Ministério Público, evidentemente, vai examinar se aquilo tem, mas o papel... já é um prévio, o delegado é uma pessoa competente. Não, eu acho que na verdade, né, Leandro, me parece assim, importante no Brasil ainda algumas outras modificações, muitas outras, mas assim, algumas que eu acho extremamente indispensáveis é a mudança do perfil da investigação a partir de uma maior união dialógica entre o Ministério Público e a Polícia Judiciária.
O Brasil, praticamente se dá por ofícios, é muito pouco contato pessoal. Houve agora, na experiência recente de que se ouviu falar e se viu aí pela mídia, da Operação Lava Jato, que houve um pouco mais, a gente, sem falar na questão dos limites, aí é uma outra questão, né, porque aí envolve a coisa, exatamente, não sei exatamente como é que se desdobrou isso, mas eu acho que há a necessidade de até para que não haja tanta burocracia, que a polícia também não tenha, não se preocupar tanto com burocracias, a coisa tem que ser mais informal, mais próxima. Entende? Eu sei que os delegados hoje, por exemplo, estão sufocados com a burocracia, com os pedidos que vêm do Ministério Público por escrito, e aí ele fica mais preocupado, inclusive, de responder as demandas do Ministério Público, que são todas justas, do que o enfrentamento mesmo dos inquéritos, da investigação. Então há um prejuízo funcional de tempo, de pessoas. Então isso é um grande problema. Então para isso tem que haver, sem que o delegado de polícia perca a sua autoridade policial, e também que o promotor também continue na mesma posição, mas tem que haver uma conversa como se tem em outros países. O Brasil está muito atrasado nessa relação dialógica, mas eu digo diálogo mesmo, entre o promotor e a polícia. E o juiz tem que ficar fora disso, a não ser aquele magistrado das garantias, então deferindo as medidas, examinando, né? Aí é outra questão. Desembargador Conrado, mas como que então esse novo instituto, que é o juiz de garantias, ele pode resolver esse problema que é gerado por esse efeito, né, de junção de ombros que você nos relatou? Bom, Leandro, assim, uma coisa fundamental que isso me deixou bastante entusiasmado é que os autos da investigação toda, tudo que foi apurado, em princípio, quase tudo, há umas exceções na lei, mas isso permanece na secretaria ou no cartório, né, do juízo das garantias. Ou seja, só vai, pelo que diz a lei ali, eu acho que a interpretação tem que ser extremamente restrita, isso vai depender fundamentalmente dos tribunais, da jurisprudência dos tribunais, de entender e aplicar o espírito da lei, que é, ou seja, outro não é que não, senão o princípio acusatório, né? De que estes autos, então, o juiz da ação penal, do processo penal, porque até então nós não temos processo, nós temos investigações, só vai haver processo penal quando houver o oferecimento e o recebimento da denúncia, que vai ser pelo juiz das garantias. Quando o juiz, então, seria assim, o juiz da instrução processual, da instrução criminal, quando ele não recebendo isso, então aprova todo esse efeito, né, o efeito aliança, que se chama, né, em alemão, Schulter-Schlüssel-Effekt, ou seja, é a junção de ombros, andar junto, a figura aquela militar, inclusive, é aí que vem essa inspiração deste nome em alemão, mas que para nós foi traduzido como efeito aliança com o promotor. Evidentemente que não é uma aliança formal, é uma coisa psicológica, mesmo sem nunca ter conversado com o promotor, é aquele respeito que se tem pela pessoa, pela autoridade que o promotor representa. Então, o magistrado sente, digamos assim, que alguém que ele entende capacitado, com autoridade, que examinou bem aquela questão. Só que isso é um problema, né? Isso pode não ser exatamente assim, porque o promotor está fazendo a tarefa dele de denunciar. E o magistrado está entrando numa carona, digamos assim, psicológica, entendendo que ele tem que fazer o trabalho da instrução. Então, a melhor forma é dar efetividade a esse instituto de que o juiz da instrução não tenha acesso aos autos da investigação.
Isso não impede que o magistrado, como eu falei, aí é um problema hermenêutico, aí entra a hermenêutica filosófica, que o magistrado, como já está previsto no Código, artigo 212, que o magistrado, no fim das inquirições, se ele não compreendeu, ele então complemente aquilo para poder compreender a situação, o que a testemunha está dizendo, mas não ele comece a produzir a prova. Muito pior ainda quando o promotor não está na audiência, que lamentavelmente a jurisprudência tem autorizado, não aqui na nossa Câmara, que eu entendo que é a nulidade absoluta, inclusive o artigo esse do Gandinos, fundamentalmente é sobre isso, sobre a nulidade absoluta da ausência do Ministério Público, quando ele intimado não comparece o processo, porque o processo fica capenga. Sim, fica capenga na medida que o juiz tem que assumir a função. Assume a função, e aí mesmo que não misturando... queira. A não ser que ele simplesmente não faça pergunta nenhuma, isso já aconteceu aqui na praxis, né, de o juiz não fazer pergunta nenhuma e ele passar a palavra para a defesa. Bom, aí ele não nulifica, o promotor justificou a ausência. Agora, na minha ótica, o correto é que o magistrado, então, primeiro, ele marque uma nova data e, se eventualmente acontecer de não ter promotor, ele tem que oficiar, então, para a Procuradoria-Geral de Justiça, então, para que seja provida a vaga, ou enfim, né? Porque o que não pode acontecer, Leandro, é o que geralmente acontece, é que o assunto, ele desborde, vire um subproduto, comece a discutir a questão funcional do promotor. Isso não interessa para o processo, entende? Para o sistema penal. Não interessa se o promotor não foi porque quis, não quis. Isso aí é outra questão. Isso é uma questão funcional do promotor. Sim. E que aí vai ser investigado lá pela Procuradoria de Justiça. Isso, agora, o promotor, constitucionalmente, ele tem que estar presente. A figura, é o que eu digo, o promotor, ele é o garante da imparcialidade do juiz, sim, porque ele tem que fazer a tarefa acusatória. E o magistrado tem que ter essa perspectiva. Sim. Porque o que... Ele é garante no sentido que parece, com essa conversa com o senhor, já está me ficando claro, na medida que, na ausência dele, o juiz acaba assumindo a função acusatória. Exato. E isso acaba prejudicando a imparcialidade do juiz, né? E o próprio acaba atingindo a função jurisdicional na medida que o juiz, né, na ausência do promotor, passa a fazer as vezes de acusador e depois vai ter que julgar o processo, né? Esse é o problema, Leandro, que eu sempre vinculo com a questão da tradição do sistema hierárquico. Porque essa questão que eu referi antes, né, qual é a finalidade do processo dentro da tradição hierárquica? A finalidade do processo no nosso sistema é de implementação de políticas. Então você vira um órgão de segurança pública. Então na verdade, você esvazia o juiz. Porque assim, então não tem juiz, ele passa a ser ele está investigando, e ele não pode, ele tem que julgar, ele tem que ouvir, porque a tarefa fundamental do magistrado, o artigo 212 do Código de Processo Penal já colocou o magistrado na posição de ouvinte, ele tem que ouvir, esta é a nossa tarefa, de ouvir, e depois então decidir a partir das provas. As partes vão produzir equitativamente, aí sim nós estamos, antes nós estamos conversando, na verdade aí de fato vai haver o princípio acusatório, vai ser realizado, assim como também com a ampla defesa de assento constitucional. Então tu vai ter uma ampla defesa verdadeira, porque a prova vai estar sendo feita na hora, e o magistrado não tem os autos para ficar olhando o que foi dito lá na polícia. O que vai vir, me parece, são alguns elementos que a lei permite que venham, pelo menos assim, eu li muito rapidamente, ainda preciso estudar mais profundamente, mas o que eu já vi ali, né, da lei, e que algumas medidas, por exemplo, que vêm junto, eventualmente pode vir uma cautelar que tenha sido feita, por exemplo, a oitiva de uma vítima vulnerável, de um crime de estupro ou violência sexual, né, em geral, que venha pensado a denúncia. Mas o que não deve vir são exatamente essas questões que foram investigadas, porque a tarefa do que foi apurado lá no juiz, junto ao juiz
das garantias, isso aí é porque toda a investigação policial ela não é feita para o juiz, ela é feita para o promotor. O promotor é que tem que ter este arcabouço e a defesa, evidentemente já, porque isto também houve uma melhora considerável, porque o sistema anterior, a lei de pacote anticrime, a participação da defesa era praticamente nula. Era uma figura quase decorativa a presença quando tinha... Na investigação. Porque o delegado, ele poderia ouvir sugestões da defesa, mas acolhia se quisesse. E hoje tu tens a figura do magistrado para pedir, olha, eu acho que essa testemunha é fundamental. Então tu não vai criar a própria ação penal no juízo da investigação, mas já fica melhor, né? Evidentemente. Não podemos perder também a perspectiva de que é uma investigação. Então a defesa e mesmo o Ministério Público não vão criar ali uma instrução criminal, mas que tu vai ter melhores instrumentos de trabalhar isso aí, sim. O mais importante, que me parece, para a garantia dos direitos individuais, né, é exatamente não haver essa contaminação de que falamos aqui. Né? Até para referir, por exemplo, então, o efeito perseverança, que é aquela primeira imagem que fica, depois o efeito redundância, que é da teoria da dissociação cognitiva, que é exatamente que diz o seguinte, todo ser humano, ele procura... se ele já tem alguma coisa na mente, ele tenta alguma convicção, algum pensamento, ele tenta sempre criar uma compatibilidade, para não entrar em contradição. Então, por exemplo, assim, o magistrado que ouviu, no caso, não agora das garantias, o sistema anterior, que de repente já tem, ele leu o inquérito policial ou deferiu medidas lá na feitura do inquérito, né? E aí quando ele vai na instrução, ele já conhece o depoimento da vítima ou de uma testemunha de acusação, e ele então ele começa a ter, ele tem dificuldade quando a defesa tenta trazer uma versão diferente. Fundamentalmente, às vezes ele nem aceita. Tem magistrados, assim, a gente conhece pela experiência, eu estou na magistratura há 31 anos, vou fazer 32 anos de magistratura, que às vezes há uma verdadeira barreira, porque exatamente esse mecanismo psicológico inconsciente de que ele não tem abertura para entrar em contradição com o que ele já ouviu lá. Sim. Porque aí já passou pelo delegado, já passou pelo promotor, então ele realmente deu valor àquilo que está feito ali. Então hoje nós estamos com a faca e o queijo na mão para que nós implementarmos um sistema verdadeiramente acusatório, pelo menos é um grande passo de uma qualidade de justiça. Como eu falei no início, né, para ti, eu acho que não é uma questão tanto quantitativa. Hoje o nosso problema é que nós temos pessoas, né, claro que aí entra um problema de execução penal, que pertence ao poder executivo, a questão dos presídios, etc. e tal, mas uma investigação criminal de qualidade, que a gente então consiga trabalhar para colocar pessoas que realmente houve uma prova de culpa, mesmo em cima de provas com contraditória e ampla defesa. Então o indivíduo está ali, está bem condenado, digamos assim, usar uma expressão bem popular. De fato praticou. O fato praticou e não tenha dúvida. E a justiça foi isenta, né? Exato, porque assim, essa questão do jeito que está não dá, né? Tá. Bem, pessoal, por hoje é só. Nós vamos dividir essa conversa em 2 blocos. Tá? Então, em seguida, nós devemos subir a segunda parte dessa conversa a respeito do juízo de garantias que foi instituído pelo pacote anticrime recentemente aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado pelo Presidente da República. Não esqueça de assinar o canal para ser avisado a respeito dos novos vídeos que a gente deve subir em breve, inclusive da segunda parte dessa conversa. Se você gostou do nosso papo, não esqueça também de curtir o vídeo. Qualquer colocação, pergunta ou mesmo os textos que a gente referiu podem ser feitas aqui na descrição do vídeo e nos comentários logo abaixo. Um abração do professor Leandro Cordioli.